Cumprimento a todos com a alegria da salvação em Jesus Cristo. Eu quero dizer que nós vamos fazer um vídeo diferenciado. Vamos começar da eternidade passada até a eternidade futura, como está escrito lá no livro de Salmos, Salmo 90, versículo 2, e capítulo 20, versículo 6, onde diz que tudo foi cumprido. Se tudo foi cumprido, nós vamos andar da eternidade, lá onde diz: era no princípio, que é quando começam todas as coisas, até o ministério de Jesus Cristo, lá no reino de Jesus Cristo, onde ele será sacerdote. Quer dizer que na antiguidade passada, os seres que existiam na antiguidade passada eram os seres espirituais, os anjos, os serafins, os querubins, e estava lá o Deus Criador com esses anjos. E tinha um muito especial chamado Lúcifer, e um dia o coração de Lúcifer teve, com certeza, uma inveja, uma vaidade maior, e queria sobrepujar o poder de Deus. Também está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13. Você dá uma olhada, no versículo 12 em diante, você vai dar uma observada. E também está escrito também no livro de Isaías, no capítulo 14, também a partir do versículo 13. E posteriormente nós vamos fazer um comentário com relação a esses dois capítulos, para você entender o início do pecado. Quando Lúcifer cometeu o pecado de se revoltar contra o Criador, de querer usurpar o reino, ele foi expulso, diz a Bíblia que ele foi expulso, caiu na terra. Também está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. Está lá, ele caiu, e é aquela serpente que depois foi chamada de diabo. Quando ele caiu na terra, nós vamos falar da terra a partir do princípio. O princípio também foi um tempo inicial, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Também diz-lhe em João, capítulo 1 do Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Deus fez todas as coisas pelo poder, pela palavra do seu poder. Então, a gente entende que o princípio foi o começo do tempo da realização das coisas de Deus. Então, esteve aí, nesse princípio, a criação da terra, do céu, do mar, e todas as coisas que há, e esteve também a criação do homem. Lá no capítulo 2, versículo 6, a criação do homem. A criação do homem que fica chamado de Adão. Adão significa humanidade. Estava lá, nascendo a primeira humanidade. Mas Adão caiu. Tem lá aquela história que também é uma figura que nós vamos compreender no decorrer do nosso trabalho, aquela figura natural que Eva, a serpente que havia caído, Lúcifer, que caiu do céu e ficou na terra, ludibriou Eva para que ela comesse, porque a Eva disse: eu não posso comer tu podes comer de todas as frutas que tem nesse local. Aí a Eva disse: não, de todas as frutas eu posso comer, mas não posso comer daquela, que apontou para a árvore da vida. Ele não quer que tu comas dessa fruta, porque se tu comeres dela, tu vai entender todas as coisas. Essa fruta era da árvore do saber, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se tu comer a fruta do conhecimento, tu vai ser igual a ele ou maior do que ele, por isso que ele não quer. A Eva disse: não, mas se eu comer dessa fruta eu morrerei. Ele disse: não, mas certamente não morrerás. Aí, aquela tentação que saiu de Lúcifer passou para Eva, ela comunicou-se com Adão, e eles comeram, e por isso Deus apareceu no final da tarde, que nós também vamos contar alguma coisa a esse respeito no decorrer, e eles foram expulsos da terra. Eles foram expulsos da terra, Caim já tinha morto Abel, e Caim também saiu da presença de Deus, e foi construir cidades longe de Deus. E quem sai longe de Deus tem muito sofrimento, tem
é um verdadeiro inferno. E ele prosseguiu, e Deus deu um outro filho, e Eva disse, tu me deste outro varão, Senhor, para substituir Abel. E o nome do filho era Sete. E esse Sete também continuou, e pela primeira vez, seu filho, o primeiro filho, Enos, diz a Bíblia, que foi a primeira vez que se conclamou, se sacrificou em nome do Senhor. A partir de Enos, de Adão, foi a primeira vez que se clamou o sacrifício do Senhor. Aí tem, aí no percurso grande, e a terra continuou com problemas demais, de muitos pecados. Tinha saído ainda para lá o pessoal de Caim e a terra para o lado de cá, o povo de Sete, filho de Adão. Sete veio a hierarquia para chegar até Noé. Então Noé, na descendência de Sete, Deus achou graça. Noé foi convidado por Deus para fazer aquela arca, que também todo mundo sabe. Ele entrou na arca com a sua mulher e os filhos, 3 filhos, Cã, Jafé e Sem. Sem, Cã e Jafé, e as 3 noras, e mais os animais. Aí começou o dilúvio, toda a população foi destruída, só ficou esses, e esses iniciaram, pela Bíblia, toda a nossa descendência, até chegar a nossa raça, a espécie, o homem, até chegar em Terá, o pai de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, também a exemplo de Noé, foi chamado por Deus para sair da terra e ganhar uma terra prometida, que eu vou contar também nos versículos seguintes, que é essa terra prometida e a semelhança que tem com a terra prometida como hoje, com a nossa salvação. Fique aqui, ande conosco, sejam abençoados pelo Senhor. Vão lá no livro da Bíblia, dê uma olhadinha no primeiro capítulo, a formação do homem, e nós vamos depois comentar esse pedaço da eternidade que levou de Adão até Abraão. Tem muitas coisas maravilhosas. Abraão, olha para o céu, e fez uma grande promessa a Abraão, que eu vou contar o que foi essa promessa, e por isso você teve chance de esperança de ter a sua salvação. Se você acredita que existe o mundo espiritual, que existe o Deus, fica comigo para você, pelo menos vai começar a balançar a sua inteligência e formatar uma consciência cristã mais aguçada. Amém? Amém.